This is Arsenal. Odegaard, primeira trave, deu sobra. Nelson dominou, bateu, golaço, golaço, virada, virada, gol! Nelson! Fala, Gunner! No último instante! Com Paulo Filho e Thiago Damulakis. When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side games, I'm upset. Don't give in ever. Fala Gunner, vamos começando mais um podcast extra hoje muito especial para a gente falar sobre esse sorteio da fase de grupos da UEFA Champions League, né, que aconteceu nessa quinta-feira. O nosso podcast está saindo na sexta-feira, então ontem acompanhamos o sorteio da fase de grupos e hoje temos até um convidado especial aqui para poder comentar esse sorteio com a gente, né? Primeiro vou apresentar, claro, o Thiago, que sempre está com a gente aqui no Fala Gunner. E aí, Thiago, beleza? O grupo não era o que a gente estava esperando, não. Tava esperando um grupo bem difícil, né? Acabou que a gente deu um pouquinho de sorte. Não vou dar uma daqueles caras que comemoram antes da hora, né? Até porque isso dá muito errado, mas não vou reclamar do grupo que a gente pegou, não. Como é aquele cara lá do Flamengo que o pessoal tava zoando? Pegou o Olímpia, né? Foi o paparazzo rubro-negro. Isso, não vamos seguir o exemplo não, né? Mas e aí, pessoal, tudo certo? Eu vou inclusive roubar a gracinha que você fez lá no grupo, porque eu achei muito boa, que a gente ficou tanto tempo esperando pra jogar Champions League e pegou o grupo de Europa League. Bela observação. Exatamente, foi isso que eu pensei na hora que saiu o último, né? Eu vou passar aqui o grupo pra vocês. O Arsenal vai pegar, tá no grupo B, vai pegar o Sevilha, vai pegar também o PSV e o Lens, ou Lan, não sei aí qual que é a pronúncia correta, um da França, um da Holanda e um da Espanha. E acaba sendo mais ou menos ali times que geralmente frequentam a Europa League, não a Champions League, né? Então eu acabei fazendo essa brincadeira aí, porque acho que caiu de bom tamanho. E o outro convidado nosso, ele é torcedor do Real Madrid. Eu falei assim, não, Thiago, a gente tem que trazer um cara que é especialista na competição, um cara que está acostumado a vencer, e nada melhor do que trazer aqui um torcedor do Real Madrid, né? Que é o maior campeão de todos. Igor Alcântara, seja bem-vindo ao Fala Gunner, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, né, de poder participar aqui com a gente. Seja bem-vindo, que a gente tem bastante coisa para falar hoje sobre a Champions. Vamos falar também, claro, do grupo do Real Madrid, mas você também vai dar seus pitacos aí em relação ao grupo do Arsenal. Seja bem-vindo. Fala, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. E já aproveitando aí o embalo da brincadeira, comentando de um time espanhol, né? Se for para levar em consideração o Sevilha, é um time a menos para vocês se preocuparem, né? Porque com certeza eles estão mirando ficar em terceiro no grupo para irem para a Europa League e ganharem mais uma vez o torneio. Mas é um prazer estar aqui com vocês e vamos lá comentar sobre esse sorteio. Muito bem, então. Vamos começar, é claro, falando do grupo do Arsenal, né? A gente vai falar sobre os outros grupos também, mas vamos falar primeiro sobre o grupo do Arsenal, que é o grupo B, como eu falei para vocês. O Sevilha é o cabeça de chave, né? Foi o primeiro sorteado. Aí depois veio o Arsenal. E aí eu já fiquei ali, pelo menos a gente não vai pegar um dos grandes, né? Um dos favoritos ao título já na primeira fase, porque eu tava esperando também que o Arsenal fosse pegar ou um Barcelona ou um Bayern de Munique pela frente, já que faz parte aí da tradição do Arsenal nos últimos tempos em enfrentar esses dois times. Então só de ter pego o Sevilha eu já fiquei ali mais tranquilo, apesar de ser um time copeiro, como a gente sabe, mas mais na Europa League do que na Champions League. E aí depois veio o PSV, veio o LAN e ficou tranquilo, né, Thiago? Ficou, mas assim, a última não tem tanto tempo assim, quer dizer, tem bastante tempo, porque ela só tem bastante tempo que não disputa a Champions League, né? Mas na época que a gente disputava regularmente, não tem tanto tempo assim que a gente pegou o Monaco nas oitavas de final e ficou feliz e a gente viu no que deu, né? Então, por mais que a gente fique contente assim de não ter pegado uma pedreira, né? Não pegou, por exemplo, o grupo F aqui, né? Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle. Esse é um grupo que a gente com certeza não queria pegar, né? Então, é melhor que o time tome cuidado, né? Tome suas precauções, jogue, faça o seu melhor aí no grupo para não ter nenhuma surpresa, mas é difícil imaginar o Arsenal não passando adiante em primeiro, provavelmente, né? Tá até para talvez rodar um pouco o elenco, né?
Vai dar pra botar o Raya pra jogar, vai dar pra botar jogadores que têm menos tempo de jogo na Premier League, provavelmente vai dar pra botar esses caras pra jogar. Mas é isso, tem que levar a sério, né? Porque não dá pra brincar, a gente sabe disso. Inclusive, eu vou passar aqui, você já falou do grupo F, que é o famoso grupo da morte, né? Eu vou falar aqui os outros grupos antes da gente continuar a nossa análise. O grupo A tem Bayern de Munique, Manchester United, Copenhagen e também o Galatasaray. Aí o grupo B a gente já falou, que é o grupo do Arsenal. O grupo C tem Napoli, o Real Madrid do Igor, Braga e União Berlim. O grupo D com Benfica, Inter de Milão, Salzburg e Real Sociedad. O grupo E tem Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio e Celtic. O grupo F, o grupo da morte, tem Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle. No grupo G, Manchester City, Leipzig, o Estrela Vermelha e o Young Boys. E o grupo H, com Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk e também o Antwerp. São os 8 grupos. Lembrando que essa é a última edição da Champions League com 32 times. Depois vai mudar, né? Na próxima temporada vão ter mais times, vai mudar aí todo o sistema. Então, o Arsenal voltando aí à Champions League depois de 7 temporadas. São 7 temporadas, né? 6 talvez. Deixa eu procurar aqui. Continua aí. São 7 ou 6 temporadas que o Arsenal não disputa a Champions. Inclusive, eu vi no Twitter nessas últimas horas, né? Alguém compartilhou ali o último time que o Arsenal jogou na Champions League. É uma diferença absurda para o que é o time de hoje. Ainda tinha ali o Alexis Sanchez, tinha algumas peças interessantes, mas no geral, um time que tem Ospina no gol e Mustafi na zaga, eu não preciso nem falar o resto, né? Foi temporada 2016-17 a última participação do Arsenal. Vou até pegar aqui alguma escalação. Ainda com a Arsène Wenger, né? Sim. Eu vou até pegar alguma escalação aqui do time pra gente poder comparar, né? Já que você fez o... E se eu não me engano, é a derrota pro Bayern de Munique de 5-1 nos 2 jogos. O Arsenal foi eliminado tomando 5-1, tanto em casa quanto fora. Um jogo que até o Koscielny foi expulso. E essa foi a despedida. Aliás, meio que fez sentido, né? O Arsenal foi completamente destruído e falou assim. E ali deu pra gente cair na real de que o Arsenal não tinha mais condição de competir nesse nível. E aí ficou muito tempo fora da Champions. E agora volta. Mas volta. Eu vou passar a bola para Igor agora. Você até que tem uma visão mais de fora e não de torcedor, é um Arsenal que hoje chega na Champions League com condições de disputar o título, né? Com certeza. Eu acho que você fez o gancho perfeito aqui para eu iniciar minha fala. Era exatamente disso que eu queria falar, né? Porque para quem acompanha... Eu gosto muito de futebol, como vocês sabem. Eu assisto todas as ligas das principais. E a gente tende a supervalorizar o City de forma justa, né? Mas o Arsenal, nas últimas temporadas, e principalmente na última, fez um trabalho, assim, fantástico. É um time que, se não existisse o City, teria vencido a Premier League de forma incontestável. Então, com certeza é um time que vem forte para essa temporada da Champions. É franco favorito, apesar do receio de vocês de ser tão... de serem cautelosos na hora de taxarem o Arsenal como favorito no grupo, mas eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Eu que acompanho de fora, eu vejo o Arsenal como um time, lógico, que para muitos jogadores vai ser uma primeira experiência, ou a primeira experiência depois de algum tempo na Champions League, mas que com certeza tem tudo para avançar de fase e quem sabe a depender dos próximos sorteios e ir longe na competição. Exatamente. Thiago, você conseguiu aí a escalação do Arsenal? Peguei a da primeira partida contra o Bayern, que foi 5-1 também, né? As duas foram, mas a primeira partida que foi na Alemanha, o Arsenal jogou com Ospina no gol, na zaga, linha de 4, Bellerin, Mustafi, Koscielny e Gibbs. Aí era um 4-2-3-1, aí os 2 volantes, Coquelin e Xhaka, de camisa 10, Ozil. Na direita, Iwobi, na esquerda, Oxlade-Chamberlain e no ataque, Alexis Sanchez. Então era o Gibbs marcando o Robin, é isso? Exatamente. Acho que já deu pra... Não precisa dizer mais acho nada. que já deu pra ter uma noção aí. Exato. E o Chamberlain atacando o Lam.
Nossa. E o Iwobi eu não sei atacando o nem Alaba. porquê. Eu não sei nem por que eu tive essa ideia de lembrar agora desse time, né? Porque isso realmente faz parte do passado. E, aliás, falando sobre o passado, uma outra coisa que é interessante que aconteceu ontem foi que o Arsenal postou logo cedo que relembrou que ontem, a data de ontem marcou, acho que 8 anos, que Arteta e o Mertesacker foram contratados pelo Arsenal, né? Naquele panic buy do Wenger, que contratou acho que 5 jogadores no último dia da janela, depois de ter sofrido uma goleada histórica, né, contra o Manchester United por 8-2, que eu também não gostaria de lembrar, mas faz parte aqui do contexto. Hoje. Tá difícil, né? Tô relembrando coisas. Mas esse é o sofrimento do torcedor do Arsenal nos últimos 10 anos. E aí, isso, de uma certa forma, ali marcou o início dessa reconstrução que hoje existe no Arsenal, porque tanto o Mertesacker quanto o Arteta fazem parte dessa reconstrução desse novo Arsenal, né? Então, foi muito legal a gente ter relembrado isso, porque na época eu nem imaginava que eles dois teriam uma importância tão grande para o clube no futuro. Com certeza. Agora, falando sobre o grupo... Diga. Só pra pegar o gancho dessa temporada 2016-17, pra lembrar alguma coisa boa dela, foi nela que o Arsenal fez aquele 6-0 no Ludogorets, que o Ozil fez aquele golaço que ficou marcado. Aliás, foi no 3-2 que ele fez o gol. Saudoso ele fez um hat-trick no Ozil. primeiro, que foi 6-0, e no segundo ele fez aquele golaço. Muito bem, então. Eu queria falar agora sobre, novamente, o grupo do Arsenal, mas fazendo uma análise mais sobre cada time. Eu acho que, apesar do Sevilla não ser um time que vai muito bem na Champions, ainda assim é o cabeça de chave, um time copeiro, né? Um time difícil de ganhar, principalmente quando joga em casa. Então, acho que o Arsenal vai ter mais dificuldade quando jogar na Espanha. Mas é um time que dá pra gente conseguir conquistar os 6 pontos, eu diria. Acho que ganhar em casa é obrigação do Arsenal ganhar fazer os 9 pontos em casa nessa temporada, sem dúvidas, é o principal, né? Pra gente poder conseguir logo a classificação. E aí, se você não conseguir vencer o Sevilla lá, quem sabe conseguir um empate, mas acho que dá pra conseguir a vitória com certeza contra o LAN e tentar também vencer o PSV. Mas eu acho que o time mais complicado e o time que deve se classificar nesse grupo é o Sevilla, né? E não custa nada lembrar que o Sevilla é o cabeça de chave por ter sido campeão da competição favorita deles, né? E não desmerecendo a Europa League, muito pelo contrário, né? É uma competição que vem cada vez mais tendo uma disputa acirrada, principalmente nas fases decisivas, e garante vaga na Champions, né? Então, inclusive ganhou do Mourinho, né? Tá aí um outro personagem que tem correlação com o Arsenal, mas enfim, ganhou a final da Champions ou da Europa League contra a Roma. E eles só estão na Champions por isso também, né? Vale a pena lembrar isso. E é por isso, inclusive, que a Espanha, se vocês forem olhar os grupos com calma, é o único país com 5 representantes, né? Os 4 primeiros da última temporada da La Liga, com o Sevilla campeão da Europa League. Exatamente, eu acho que realmente é o time mais complicado assim, pra gente vencer, mas ainda assim é aquele cabeça de chave que a gente gostaria de ter, né? Não é um dos mais complicados. Então acho que se o Arsenal pudesse escolher um cabeça de chave, eu acho que seria o Sevilla, ou olhando aqui mais ou menos os outros, seria ou Sevilla ou Feyenoord, né? Então um dos dois aí a gente acabou conseguindo. Talvez o Benfica fosse também alguém mais tranquilo. Claro que ninguém queria pegar o Bayern de Munique ou o Paris Saint-Germain ou o Barcelona ou o Manchester City não dava, né? E até o Napoli, que foi muito bem na Champions League da temporada passada. Inclusive, acho que até ficou pelo caminho muito cedo. Então, o Arsenal acabou se dando bem aí, eu diria, pegando o Sevilla. O PSV foi muito bem no playoff da Champions aí, vencendo o Rangers por 5-1 não sei se foi 5-1 no segundo jogo, né? Foi, no agregado foi 7-3. 7-3 no agregado. É um time interessante, fez uma boa temporada passada, tinha o Simons que acabou saindo, né? Ele agora tá no Leipzig, mas ainda assim tem um time bem interessante. O PSV sempre tem times interessantes, mas eu acho que fica para brigar por essa segunda vaga aí com o Sevilla. Claro que eu tô sendo aqui muito otimista, mas também muito realista, colocando o Arsenal como grupo, como o primeiro do grupo. Vocês enxergam o Arsenal
ficando em segundo lugar? Não, acho que Não, só sinceramente não. numa catástrofe, né? E vendo as últimas temporadas da Champions, é de suma importância levar muito a sério a fase de grupos. Você realmente só poupar e só fazer algum tipo de rodízio quando já está garantido ou muito encaminhada a primeira posição. A gente tira como um exemplo, na temporada passada, o azarado do PSG, que conseguiu, na última rodada, no último critério de desempate, ficar em segundo do grupo e se esbarrar com o Bayern na fase seguinte, né? Então, é de extrema importância passar em primeiro, principalmente pelo desenho dos grupos, né? Como o Paulinho aí já passou. Não ficaram muitos grupos com duas grandes forças, né? É verdade. Então, a tendência é que nas oitavas seja o primeiro do grupo contra um segundo acessível, na grande maioria dos casos. Principalmente porque um dos grupos que tem dois grandes times, que é o grupo A, possivelmente o United ficando em segundo, não poderia cruzar com o Arsenal na fase seguinte pelo bloqueio do mesmo país, né? Então, é de extrema importância passar em primeiro e garantir essa posição o mais rápido possível. De segundo, o que assusta, eu diria que tem o Leipzig, né, que deve ficar em segundo no grupo do City, e qualquer um que saia do grupo F. 5. Nesse caso, se passar o Newcastle, é ótimo para o Arsenal, porque não pode enfrentar, né? Quer dizer, eu não sei se mudaram as regras, mas até onde eu sabia, não dava para enfrentar do time do mesmo país nas oitavas. Não pode. Nem do mesmo país, nem do mesmo, obviamente, do mesmo grupo, né? Então, só a partir das quartas que libera geral, e aí você pode enfrentar qualquer equipe. Mas o campeão dos grupos ainda tem a vantagem de jogar em casa. Aí a partir das quartas é tudo através de sorteio. Muito bem, então. Então, assim, o Sevilla e o PSV, para mim, brigam ali pela segunda vaga. Provavelmente, como o Igor falou no início do podcast, o Sevilla vai fazer de tudo para ficar em terceiro. Então, pode ser até que o PSV tenha uma chance aí de passar. E, assim, o Arsenal tem que levar a sério, principalmente ali os jogos que vai fazer em casa, e até os jogos que vai fazer fora também, porque são jogos mais complicados, mas tem que colocar o time principal para jogar até garantir a vaga. Aí depois sim você pode dar uma mesclada. E falando nisso, uma outra coisa que é de minha curiosidade é a opção do Arteta pelo gol, né? Se ele vai usar o Raya, como o Thiago falou, ou se ele vai usar o Ramsdale, porque uma coisa que a gente falou que era ruim de você ter dois goleiros do mesmo nível, porque vai existir essa competição, essa briga aí para quem quer jogar mais e tudo, e o Ramsdale não vai querer ficar de fora de uma Champions League, né? Tem isso realmente, porque ele pode até achar legal ele ser o titular na Premier League, porque acaba que ele tem mais tempo de jogo, mas ao mesmo tempo você abre mão da competição de mais prestígio, não é fácil. Eu ainda mantenho o que eu disse em outros episódios do podcast, que eu acho que o Raya vai terminar a temporada como titular. Inclusive, aproveitando o gancho que o Arsenal vai enfrentar o United no fim de semana, eu não vou ficar surpreso se o Raya for titular contra o United, porque é só uma tangente aqui, mas eu vou voltar para a Champions League. Porque contra os times maiores, que eles fazem pressão e eles agridem o Arsenal, é mais importante ainda você ter um goleiro com boa saída com os pés, e o Raya é melhor do que o Ramsdale nisso. Então eu não vou ficar surpreso se contra o United o Raya for titular, porque o Arsenal vai ter essa chance de sair em bola longa com o Havertz. Inclusive, eu não ficaria surpreso também se o Havertz fosse titular de atacante, que nem foi contra o City. Tentar essa bola longa, e o Raya é muito bom nisso, então eu não ficaria surpreso. E na Champions League, talvez até ocorra uma rotação a depender do adversário. Como o Arsenal vai enfrentar times mais fracos, teoricamente, o Ramsdale poderia muito bem ser titular nesses jogos, e talvez o Raya ser titular no fim de semana na Premier League. A gente vai ter que ver como é que vai funcionar isso, né? Mas eu acho que eu não ficaria surpreso de ver uma rotação de goleiros a depender do estilo do adversário. Sim, o Raya que vai ter provavelmente a sua primeira chance contra o Brentford na Copa da Liga, né? Inclusive, houve a dúvida aí se ele poderia jogar contra o Brentford. Ele pode sim, não tem nenhuma cláusula que impeça ele de jogar contra o seu clube, que ainda ele tem contrato, né? Ele está por empréstimo com o Arsenal, mas ele vai ter provavelmente essa primeira oportunidade aí contra o Brentford, jogo que vai ser na semana do dia 25, ainda não tem data, e também ainda não temos data para os jogos da Champions League, ainda não foi revelada a tabela dos jogos, né? Pelo menos até agora eu não vi, não sei se vocês sabem quando que vai ser anunciado. 19 e 20 de setembro, é um dos 2 dias.
beleza. Mas a gente então não tem não ainda tem a ordem. essa confirmação, né? Não tem a ordem dos jogos, que também é importante, né? A ordem dos jogos com certeza faz uma diferença se você vai jogar a última em casa, se você não vai, enfim. Tudo isso acaba fazendo uma certa diferença. E o Lens é a zebra do grupo, né? Pode ser um time que, assim, confesso que não acompanho nenhum jogo do Lens, não acompanho o campeonato francês, mas para ter chegado na Champions League fez uma boa campanha na Ligue 1 e pode ser uma surpresa, mas assim, eu realmente não vejo, eu vejo que é o único time que o Arsenal consegue, assim, conquistar os 6 pontos sem muito esforço. O que vocês acham? Eu concordo. Eu confesso que eu nunca vi o Lens jogar, mas assim, o que eu posso fazer é julgar pela temporada passada. O Lens ficou 1 ponto apenas atrás do Paris Saint-Germain. Tudo bem que foi uma temporada ruim do Paris Saint-Germain, né, considerando os jogadores que eles tinham, mas de qualquer forma, para o Lens ter ficado apenas 1 ponto atrás deles, com só 10 gols a menos de saldo também, é bem impressionante, né? Eles tomaram 29 gols só em 38 jogos, o que é uma marca bastante boa. O Paris Saint-Germain tomou 40 em comparação. Uau! Então, assim, a campanha deles realmente impressiona. E aí você pensa, tá, se o time é bom, deve ter desmontado, né? Um monte de gente saiu. Aí eu fui dar uma olhada nas transferências, eles venderam o Loïs Openda para o Leipzig por 43 milhões de euros, venderam o Seko Fofana para o Al Nassr por 19 milhões de euros e venderam o Jean Onana por 4 milhões de euros para o Besiktas. Então, perdeu alguns jogadores. Mas eles também substituíram... principalmente o Openda, eles gastaram 30 milhões de euros para contratar o Wahri, do Montpellier, que é um atacante promissor. Né, contrataram também o Andy Diouf, do Basel, que era titular do Basel, por 15 milhões de euros. Também contrataram um colombiano do Milionários, o Oscar Cortés, e mantiveram o treinador. Então, talvez o Lens nem tenha uma queda considerável de performance de uma temporada para outra, porque, né, teoricamente eles substituíram os jogadores que eles perderam e mantiveram o treinador. Então, assim, não sei o que esperar deles, mas talvez eles não sejam um time... Talvez eles consigam manter o nível da temporada anterior. A gente vai ter que ver. Eu tô vendo aqui o PSV também, mudou muito pouco, né? Eles venderam só 4 jogadores nessa janela. Saiu o Xavi Simons de volta pro PSG. O Eric Gutierrez saiu, o Philipp Max e também o Philipp Muen. Foram pro futebol alemão esses últimos 2. Aí eles contrataram o Ricardo Pepi, do Augsburg, o Noah Lang, que é muito bom jogador, do Clube Bruges, o Malik Tillman, do Bayern de Munique, veio por empréstimo, o Schouten veio do Bolonha, e o Serginho Dest, lateral do Barcelona, por empréstimo. Também não mudou tanto assim o PSV, né? Esse Schouten do Bolonha, ele já foi especulado no Arsenal, inclusive. Não foi uma especulação grande, mas eu me lembro que teve essa especulação. Então, aliás, quem não foi especulado no Arsenal, né? Mas o PSV teve uma mudança relevante, né? Que saiu o Ruud van Nistelrooy do comando. Agora é o Peter Bosz, que na temporada passada ele treinou o Lyon por 10 partidas no início da temporada, aí foi demitido e depois não treinou mais ninguém. Aí agora tá no PSV. Em termos de transferências, eles foram bem, porque os jogadores que eles perderam, tirando o Xavi Simons, que é uma perda bastante relevante, mas eles trouxeram 4 jogadores interessantes. Esse Schouten também, que já não tem mais um teto tão alto, mas é um jogador interessante também. Se for especulado no Arsenal, deve ter algum valor ele. Então, assim, eles trocaram o quê? Um jogador muito importante e trouxeram 5. Então, talvez o PSV esteja até mais forte do que estava na temporada anterior. Que inclusive o Arsenal enfrentou o PSV na temporada anterior, né, na Europa League. Eu separei aqui... Verdade, bem lembrado. Peguei aqui os confrontos, foi 1-0 no Emirates, gol de Xhaka, e o Arsenal perdeu por 2-0 na Holanda. Esse jogo o Arsenal estava com Ramsdale, Tomiyasu, Holding, Saliba, Tierney, Odegaard, Lokonga, Xhaka, Fábio Vieira, Nketiah e Martinelli. Tava um time meio então não era um mesclado. Time, mas não era um time fraco não, né? Não era não. E tomou 2-0. De alterações aqui, deixa eu ver, o Saka entrou aos 57, o Partey entrou aos 57 também no lugar do Lokonga, o Gabriel Jesus entrou no lugar do Holding aos 64,
O Gabriel Magalhães entrou no lugar do Tierney depois, o White no lugar do Tomiyasu, então o Arsenal ainda foi botando mais jogadores titulares ainda ao longo do jogo para tentar reverter, mas não conseguiu, perdeu por 2-0. É até bom você falar isso, porque a gente já fica ligado, né? Porque o PSV realmente não vai ser uma presa muito fácil aí, principalmente jogando em casa. O Xavi Simons, que foi artilheiro do campeonato holandês na temporada passada, saindo, claro que dá meio que um baque lá no time deles, mas ainda assim segue sendo um time muito forte, vice-campeão do campeonato holandês só atrás do Feyenoord, né, que foi o campeão com 82 pontos. O PSV fez 75, ficou na frente do Ajax, que fez só 69. Então esses são aí dois dos adversários do Arsenal. O último é o Sevilla, Igor, que você é especialista também em La Liga. O Sevilla não vive bom momento, inclusive é o lanterna do campeonato espanhol nesse início, né? Correto, 3 derrotas. E apesar de ter feito um bom jogo contra o City, né, na Supercopa da Europa recentemente, fez jogo duro, só foi perder o jogo já mais pro final da partida. Mas a base do Sevilla se mantém já há algumas temporadas, né? A gente tem algumas saídas, algumas chegadas, mas para quem acompanha ali a Liga Espanhola, já parece ser um time que joga de um jeito similar há bastante tempo, né? E as partidas lá no Ramon Sánchez Pizjuán as partidas costumam serem difíceis, né? E acho que a curiosidade eu tava olhando aqui o elenco do PSV e do Sevilla em paralelo, a curiosidade é que ambos contam, talvez os grandes nomes das duas equipes sejam os seus centroavantes grandalhões, né? O En-Nesyri, né? Um dos destaques da Copa do Mundo com o Marrocos, e o interminável Luuk de Jong, que até um pouco tempo atrás estava no Barcelona, e tem bem aquele estilo atacante de área, trombador, bom cabeceador. Inclusive o En-Nesyri fez gol contra o Manchester City, numa jogada aérea. Então provavelmente vai ser dessa forma que os dois times vão procurar os gols agora na fase de grupos da Champions, né? Se utilizar bastante do jogo aéreo. E em relação ao Sevilla, não podemos esquecer do cara que hoje, segundo a UEFA, é melhor do que o Vini Júnior, né? Que é o Jesus Navas. Isso é inacreditável. É melhor nem falar nada aqui pra não me delongar, mas é um absurdo. É um absurdo. Isso é um absurdo de um nível assim inenarrável. Mas vamos seguir aqui o barco. Nem a mãe do Jesus Navas acha que ele é melhor do que Vini. Nem ele acha, né? Eu acho que nem ele votou nele. Eu acho que ele votou no Vinícius Júnior e mesmo assim o Vinícius ficou de fora da lista lá. Pra quem não sabe, a UEFA revelou também no sorteio os melhores jogadores da Europa na última temporada, e a lista foi divulgada com Jesus Navas entre os melhores e o Vinícius Júnior ficou de fora da lista dos melhores jogadores. Então é isso, esse é o grupo do Arsenal. Falamos então aí um pouquinho de cada time, já deu para ter mais ou menos uma noção do que a gente vai ter aí pela frente. Agora eu quero falar com vocês sobre os outros grupos, a gente fazer um pouco aqui de previsão do que a gente acha de quem vai passar, né, para a próxima fase, para as oitavas de final. Lembrando que o Arsenal não poderia enfrentar o Manchester United, o Manchester City ou o Newcastle nas oitavas de final, então isso já dá um certo alívio, né? Porque é bem provável que esse grupo A termine com o Bayern de Munique em primeiro e o Manchester United em segundo. Agora sim, não se engane não, porque o grupo parece ser fácil porque tem ali o Copenhagen e tudo, mas o Galatasaray se reforçou muito nessa janela, né? Trazendo, claro, eles sempre trazem aqueles caras mais para fim de carreira ali, uns medalhões. Contrataram agora o Ziyech, né? Já tem o Icardi, tem alguns jogadores bem interessantes o Galatasaray, e jogando na Turquia é muito forte, então o Manchester United pode ser que tenha um certo problema. Já, se eu não me engano, nas últimas 5 temporadas o United foi eliminado na fase de grupos em 2 delas, então já não é uma coisa tão fora do comum o United ser eliminado na fase de grupos. E eu acho que para garantir a classificação vai ter que vencer um dos jogos contra o Bayern de Munique, né? Eu imagino que sim. Você falou bem aí, usou o Galatasaray como uma potencial ameaça ao United, e você mencionou inclusive o Icardi, né, que
Teve gente aí achando que o cara era bagre, né? Aí você volta um pouquinho no tempo, lembra dos tempos dele de Inter de Milão, e você sabe que ele é um atacante, né, de grande nível, não é qualquer jogador. E o Galatasaray, sim, jogando na Turquia, costuma ser um time ameaçador. Se eu fosse o torcedor do United, eu estaria um pouquinho preocupado com o desenho desse grupo. Às vezes o sorteio coloca os jogos contra o Bayern em momentos inoportunos, né? E aí o United tem 2 derrotas, eventualmente, e aí qualquer empate ou derrota para um dos outros 2 do grupo pode acabar se complicando. Eu não me surpreenderia não se o United não passasse, realmente seria um desastre, mas assim, se passasse apuros para poder passar de fase. Thiago, o Bayern de Munique com Harry Kane se torna um dos favoritos ao título. Não sei, viu? Eu já ia dizer, eu já é mais pelo contrário, eu já ia dizer que esse time... Eu não gosto dos times do Tuchel e eu ia dizer que se não fosse pelo Kane, eu não ficaria surpreso se o Bayern terminasse em segundo no grupo. É que o Kane realmente muda de figura, né? Toda a situação do Bayern. Poucos jogos lá ele já fez vários gols, deu assistências, realmente ele é um jogador que desequilibra, mas esse time do Bayern eu acho realmente muito enganador e o treinador também. Eu não aposto no Bayern indo muito longe, não. Muito bem, eu vou pedir para vocês... Vocês querem fazer a previsão de cada grupo? A gente fala sobre um grupo, vocês fazem a previsão, ou vocês preferem fazer a previsão no final de tudo? Acho que faz mais sentido fazer a previsão em seguida, né? Tá fresco o assunto. Tá bom, então. Então, Grupo A para mim passa o Bayern de Munique em primeiro, o Manchester United em segundo, e o Galatasaray pega ali a terceira vaga para a Europa League. De acordo. Eu vou arriscar um pouquinho nesse grupo aí. Eu acho que o United vai passar vergonha. Eu acho que o Galatasaray passa em segundo, né? Eu vou ser ousado aqui e puxar a sardinha também dos meus amigos aqui do podcast, né? Vamos eliminar logo o United dessa Champions League, porque tem que lembrar que a última vez que o United passou apuro em fase de grupo, tinha um tal de São Cristiano Ronaldo salvando o United em quase todas as rodadas da fase de grupo. E o United hoje não tem uma grande referência que vai ser aquele cara que, meu Deus do céu, na hora do abafa vai salvar o time. Então, você aqui um pouquinho pessimista para os torcedores do United, vou arriscar no Galatasaray. Gostei, eu gosto de um contraponto. No grupo B, a gente já falou, então vamos pular aqui pro grupo C, que é o grupo do time do Igor, o Real Madrid. Grupo C tem Napoli, Real Madrid, Braga e União Berlim. O Napoli, na temporada passada, foi absurdo na Champions League, né? Fase de grupos destruiu o Liverpool, acho que nos 2 jogos, se não me engano. Lembro que na Itália acabou com o Liverpool. E chegou em um certo ponto da temporada ali, parecia que o Napoli era um dos favoritos ao título. Muita gente estava realmente confiante, né, no time do Napoli, que acabou sendo eliminado pelo Milan em jogos ali bem acirrados. Então não seria nenhuma surpresa de ver o Napoli numa final de Champions da maneira que a temporada passada foi, inclusive com o título, né, do campeonato italiano. O Napoli se classifica para essa Champions após conquistar a Série A depois de muito tempo. O último título tinha sido lá na década de 80 com o Maradona. E o Napoli, então, é o cabeça de chave do grupo. O Real Madrid, a gente dispensa comentários. E aí a gente tem o Braga, que eu confesso que não tenho acompanhado, não tenho nem escutado muito sobre o Braga nos últimos anos. E o União Berlim, que fez uma campanha muito boa na temporada passada no campeonato alemão, chegou a disputar o título com o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique durante boa parte ali da temporada. No final perdeu um pouco de força, mas mesmo assim foi uma campanha histórica, né? A primeira vez aí que o União Berlim se classifica para a Champions e vai inclusive jogar no Estádio Olímpico de Berlim. Tem algumas coisas aí que podem fazer com que o União Berlim seja pelo menos uma surpresa, né? Belisque ali uma vitória surpreendente, mas para mim esse grupo aí fica realmente com Napoli e Real Madrid para brigar pela primeira posição. E aí, rapaz, eu vou chamar aqui o nosso especialista em Real Madrid, porque eu quero saber de você, Igor, quem que você acha que vai terminar em primeiro, se é o Real ou se é o Napoli? Se eu dissesse que era o Napoli, vocês podiam me internar, né? Mas
Brincadeiras à parte, sendo o mais imparcial possível, eu acho improvável que não seja o Real Madrid na primeira posição do grupo, de acordo com esse sorteio. Mas eu confesso que estou curioso, né? Porque o Real Madrid passou por algumas baixas por conta de lesão, principalmente agora nessas últimas semanas. As lesões mais graves, imagino que as pessoas já saibam, do Courtois, do Militão, e a mais recente do Vini Júnior, que a projeção é que perca de 1 a 2 rodadas da fase de grupos da Champions. E é aquela coisa, né? A gente não sabe ainda a ordem dos jogos, mas eventualmente pode tornar um jogo contra um próprio Napoli mais complicado, não tendo hoje o principal jogador da equipe, né? Já que a gente tá gravando aqui no dia 31, né? Então eu não acho que o Mbappé vai aparecer no Real Madrid amanhã, que é o último dia da janela. Então o Real Madrid vai começar a temporada da Champions sem seu principal jogador. E o jogo de sábado, né, depois de amanhã, vai ser um bom termômetro de como o time vai se comportar taticamente, né, já que vem jogando com o Bellingham ali como praticamente um substituto do Benzema, inclusive grandíssima contratação do Real Madrid. Mas não sei se o Ancelotti vai voltar a um esquema antigo ou algo, ou vai manter e simplesmente substituir o Vini Júnior com o Brahim Dias ou o próprio Rossellu. Mas vamos ver aí, cena dos próximos capítulos, né? Mas eu não acho que esse grupo fuja de Real Madrid e Napoli nessa ordem, em primeiro e segundo colocados. E aí a terceira vaga, pela campanha do Union Berlin na Bundesliga no ano passado, eu acredito que acabe indo para a Liga Europa, mas veremos. Dessa vez sou eu que vou mandar uma aposta. Eu acho esse time do Napoli eu acho que esse time do Napoli vai decepcionar. Eles perderam o treinador, perderam o zagueiro Kim, que foi para o Bayern de Munique, e não substituíram ele com ninguém do mesmo nível que ele. Eu tava até dando uma olhada no campeonato italiano. Quem tá jogando no lugar dele é o Juan Jesus, aquele zagueiro brasileiro que já tá lá mais pra perto dos 30, se não me engano. Se é que não já passou dos 30. E assim, eu acho que vai ser fogo de palha esse crescimento do Napoli. Eu acho que vai voltar ao nível que estava antes, bem rapidinho. E não ficarei surpreso se eles ficarem em terceiro lugar. Isso porque o Union Berlin, que tem esse nome que parece nome de escola de samba, né? O Union Berlin vai... Eu acho que ele é um time bem competitivo. Eu não vou ficar surpreso se eles tirarem ponto do Napoli. Armarem uma retranca forte, fazendo gol de contra-ataque. Não vou ficar surpreso, não. Eu acho que... Eu vou trocar... Não, só um comentário que eu percebi aqui, que quem tá ouvindo a gente possa ser que não... Que estranhe, né? Ver o Napoli como cabeça de chave. A gente vai continuar descendo a lista aqui, vai ver, por exemplo, o Feyenoord cabeça de chave. Só para deixar claro que o critério dos potes, né, que a UEFA utiliza para a Champions League é simplesmente os dos campeões nacionais, né? O Real Madrid, por exemplo, não foi. Quem foi o Barcelona. O Feyenoord foi campeão holandês. Então essa é a prioridade número 1 na hora de dividir os potes, né? Então às vezes acontece essas situações um tanto quanto bizarras de você ver um time multicampeão ou um time que vem fazendo boas campanhas recentemente na Champions estarem em outros potes que não o 1. Só para deixar bem claro o critério que é utilizado. Muito bem lembrado. E o Sevilla, no caso, é porque foi campeão da Europa League. Entrou nesse critério aí, mas todos os outros foram campeões do seu campeonato, né? O Bayern de Munique campeão alemão, o Napoli italiano, o Feyenoord holandês, o Paris Saint-Germain francês, o City ganhou tudo e o Barcelona campeão espanhol. O grupo... eu ia falar para terminar o grupo C... eu vou diferente de vocês também. Eu acho que o Napoli vai bem de novo na Champions. Eu acho que é um time que tem... sempre que joga a Champions League faz ótimas campanhas. E eu acho que dessa vez não vai ser diferente. Vou colocar o Napoli aí no primeiro lugar do grupo. Também por esse problema que o Real Madrid vem enfrentando com lesões. São lesões que não são qualquer lesões, né? São lesões de jogadores muito importantes da equipe. Vou colocar o Real, claro, na segunda posição. E continuei com o Union Berlin em terceiro também, assim como vocês... Quer dizer, como o Igor falou, o Thiago
O Thiago, você coloca o Napoli, então, fora, né? Dos dois primeiros? Terceiro. Beleza. Então, todo mundo agora teve palpites diferentes. É assim que é bom. Você procurando problema pro seu Arsenal, né? Mais cedo eu falei, não tem ninguém em segundo passando pra ser um problema pros primeiros colocados. Aí você já quer jogar o Real Madrid no pote 2. Depois eu quero Não. Eu quero um Arsenal Real Madrid nas oitavas de final, porque a gente vai reviver 2005, 2006. Não se preocupe, não. O Henry já aposentou. Vai ser 1x0. Vai ser 1x0 gol de Nketiah. Caramba. Me empolguei. O grupo D tem Benfica. Você falou do grupo do Arsenal, a gente não deu palpite no grupo do Arsenal, né? A gente pulou isso. É verdade. Quer deixar pro final? Bom. Ou quer voltar agora? Não, a gente pode voltar. Eu vou colocar o Arsenal em primeiro e o Sevilla em segundo. Eu acho que mesmo o Sevilla não indo bem na Champions League, eu acho que vai dar Sevilla. Então, Arsenal, Sevilla, PSV e LAN vão ser aí a ordem dos 4. Sigo o relator, eu acho que não vai fugir disso aí, não. Eu mando o PSV em segundo. Então, o Thiago, por enquanto, é o que tem palpites diferentes aqui de todo mundo. E é o do contra, né? Vamos lá. Grupo D tem Benfica e Inter, que travaram um ótimo duelo na última temporada nas quartas de final. A Inter acabou levando a melhor. E depois Salzburg e Real Sociedad, que está de volta aí a Champions. Não disputava a Champions desde a temporada 2013-14, o Real Sociedad. Que sempre tem ali uns jovens bem interessantes. Exato, né? O time do Kieran Tierney acabou de ir para lá por empréstimo. Vai jogar a Champions League também. Eu coloco aí a Inter de Milão no topo, o Benfica em segundo. E acho que vai dar Real Sociedad em terceiro. O que vocês acham? Quer mandar aí, Igor? Você que conhece a Real Sociedad? Cara, então, a Real Sociedad, você viu, o Paulinho falou agora da última participação deles na Champions, né? E soou estranho pra mim, porque é engraçado que a Real Sociedad tá sempre ali entre os primeiros, durante na porta, né? porta, do G4. Mas fica de fora, acaba não ficando chega. de fora da Champions, né? É um time chato de se enfrentar, então, inclusive. Essa informação aí eu vi no sorteio, quando eles estavam falando, quando eles sortearam a Real Sociedad, o cara lá que estava apresentando, ele falou isso. Eu não tenho essa confirmação, mas eu tô seguindo o que o cara lá da UEFA falou, né? Então, eu também estranhei na hora, porque eu achava que eu tinha visto a Real Sociedad na Champions em anos mais recentes, mas se ele tá falando, eu acreditei. Thiago pode conferir aí se quiser. Mas continue, Igor. Não, acho que eu vou acompanhar o seu palpite muito tirando como argumento a última participação na Champions da Inter e do Benfica, né? A Inter de Milão, como todos sabem, foi finalista e fez jogo duro contra o City, mas lógico, né? Acho que a Champions acaba privilegiando alguns times a depender do sorteio, mas o time não tem nada a ver com isso, né? Assim como a Inter de Milão estava no lado de uma chave com o próprio Benfica, com o Milan e com o Napoli, ela teve condição de chegar à final. Então, pela participação na última Champions, eu acho que mantém aí a Inter e o Benfica, que fez uma boa campanha também na temporada passada, se reforçou com o Di Maria, né? Di Maria é esse que eu fiquei surpreso de não ter ido jogar na Arábia Saudita, mostrou que tem realmente amor, existe algum tipo de amor ainda no futebol, né? Verdade. Voltou ao Benfica, primeiro time dele na Europa, e eu acho que vai ser... Eu vou mudar meu palpite, eu vou mudar a ordem. Eu acho que o Benfica passa em primeiro e a Inter em segundo, e a Real Sociedad em terceiro e o Salzburg em último. Thiago? A Real Sociedad jogou pela última vez realmente em 2013 e 14, mas de lá pra cá jogou na Europa League em 5 temporadas diferentes. Então talvez seja essa impressão que causa, né, de que não tem tanto tempo assim. Pode ser. Eu acho que o Salzburg geralmente tem times muito interessantes e que dão trabalho. Eu não vejo eles ficando em último, não. Eu acho que é mais fácil a Real Sociedad ficar em último. E os 2 primeiros eu acho realmente Inter e Benfica deve ser o que acontece. Mas provavelmente a Inter em primeiro e o Benfica em segundo. Mas eu acho esse time da Inter tão fraco.
assim, foi uma surpresa e uma decepção ao mesmo tempo eles chegarem à final da Champions League passada, né? Porque realmente você olha assim, um time sem sal, não tem nada demais. É isso, eu vou pegar uma fala, eu lembro que eu vi um vídeo na temporada passada do Marcelo Beckler, né, falando que a Inter de Milão é um time que vulgariza os seus adversários. E o que ele quis dizer com isso, né? Que é um time que sabe neutralizar o que o outro time tem de melhor para assim vencê-lo. E não necessariamente explorar o que ela mesma tem de melhor, né? E eu também concordo que é um time sem sal, e eu concordo, e eu também acho que se o sorteio tivesse sido embaralhado de uma forma diferente, possivelmente a final teria sido City contra o Real ou City contra o Bayern, mas é aquilo, né? É a forma como o time aprendeu a se virar na Champions League, né? E teve sucesso, e acho que por isso deve passar de fase nesse grupo que tá nivelado mais por baixo, né? E quase conseguiu também neutralizar o próprio City na final, né? Será que não neutralizou? A Inter chegou a ficar até próxima do título ali. Se não fosse o Ederson fazendo milagres, a Inter poderia ter sido até campeã da Europa. E a performance ridícula do Lukaku também, né? Sim. Nossa, nem fala. O grupo E, pra mim, é o grupo aí mais nivelado por baixo, né, da Champions League nessa temporada. A gente tem o Feyenoord como cabeça de chave, porque foi campeão holandês, Atlético de Madrid, Lazio e Celtic. E aí, sinceramente, é difícil da gente prever alguma coisa, porque são times muito do mesmo nível, né? O Atlético de Madrid acho que tem um nível acima, claro, aí dos outros três. Então acho que vai ser o primeiro do grupo. Mas aí escolher entre Feyenoord, Lazio e Celtic é complicado. Acho que o Celtic não vai ter força não para brigar ali por uma segunda vaga. Vai ficar realmente entre Lazio e Feyenoord. E eu vou no Feyenoord pela campanha que fez no campeonato holandês, né? Campeão aí com 82 pontos. Eu colocaria o Feyenoord na segunda posição. Mas é um grupo bem fraquinho, né? Se a gente tem um grupo F, que a gente vai falar daqui a pouco, absurdo desse jeito, do outro lado acabou ficando um grupo mais fraco com esses times aí. Eu acho que inclusive a gente pode até passar mais rápido por ele, porque realmente é um grupo bem sem graça. Tipo assim, se você não sendo torcedor de algum desses clubes, dificilmente você vai ver um jogo desse grupo. É mesmo. Até porque tem vários jogos ao mesmo tempo, né? Então é complicado. Então assim, vou mandar logo meu palpite. Atlético em primeiro, Feyenoord em segundo, Lazio em terceiro e Celtic fora. Eu só mudo a ordem aí da Lazio e do Feyenoord. Eu acho que o Lazio sempre jogando em casa aquele caldeirão lá no Olímpico de Roma, então acho que pode passar em segundo. Mas o Atlético, que é um time tanto quanto curioso, né? Você vê, o Atlético na última rodada do Campeonato Espanhol ganhou de 7-0, tendo menos posse do que o adversário, acredite se quiser. Uau! É impressionante. Simeone tem um talento para fazer coisas desagradáveis no futebol, né? Muito bem. O grupo F, esse sim é o que mais chamou atenção no sorteio. Temos Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle. O Newcastle, que eu acho que era o time que ninguém queria pegar, né? Porque era o time mais forte do pote 4. E eu confesso pra vocês que quando foi saindo o grupo do PSG, saiu o Dortmund, eu falei, ok. Saiu o Milan, eu falei, nossa. E quando veio pro pote 4, eu tinha certeza que o Newcastle ia cair no grupo F e não deu outra. Bem complicado realmente aí. Manipulaçãozinha não, hein, nesses sorteios? Rapaz, eu não duvido de nada, né? Mas eu prefiro acreditar que não houve, porque aí senão não vale nem a pena acompanhar mais futebol. Se a gente ficar pensando nessas coisas, aí não vale mais a pena. Mas o que importa é que entretenimento a gente vai ter. E mesmo assim, eu vi muita gente rindo, né? Porque o PSG pegou um grupo forte e tudo mais. Mas ainda assim, eu acho que o PSG passa em primeiro do grupo. E eu acho que não vai ter tanta dificuldade quanto todo mundo tá falando, não. E aí a segunda vaga, aí complicou. Porque o Newcastle jogando em casa vai ser muito forte. A gente tem que ver se o Newcastle vai se recuperar agora desse início de temporada que perdeu para Manchester City e Liverpool, que foram dois jogos importantes, e a gente viu que eles acabaram, principalmente contra o Liverpool, meio que ali não se impondo, né? Porque estava vencendo o jogo e acabou tomando a virada de um Liverpool que nem está no seu melhor momento, com um jogador a mais.
Então o Newcastle tem bastante trabalho para fazer aí para tentar se recuperar e voltar a jogar a bola que jogou na temporada passada, mas tem um time muito forte. O Milan, com a experiência da temporada passada e com algumas chegadas interessantes, aí vai formando um time bem bom mesmo. O Pulisic chegou lá jogando bem. Tem umas outras contratações que se encaixaram, né? Além, claro, de Rafael Leão, de Giroud. Foi um time que chegou na semifinal da temporada passada. Tudo bem, a gente já falou da questão do sorteio, né? Do chaveamento, que acabou beneficiando. Mas o Milan tirou o Napoli, que era até então talvez o melhor time da competição, junto com o Manchester City. E aí eu acho que o time que vai ficar em último do grupo, para mim, é o Borussia Dortmund. Pra mim também. Que perdeu o Jude Bellingham, craque do Real Madrid, para a alegria de Igor. Agora eu realmente não sei, eu não consigo palpitar aí quem vai ser o segundo do grupo, não. Mas eu vou colocar o Milan pela questão de tradição. Mas vamos discutir o primeiro. Para mim, o primeiro vai ser o Newcastle. Uau! Disserte! Tá bom. Olha, Só pra deixar claro aqui, então, minha ordem é Paris Saint-Germain, Milan, Newcastle e Borussia Dortmund. Eu acho o seguinte, o Paris Saint-Germain na temporada passada, com o elenco que tinha, e não mudou o treinador, né? O treinador é o mesmo, e perdeu o... Não, mudou. Ah, mudou? Peraí, quem é o treinador agora? Mudou. O Luiz Henrique agora. Ah, mas ele já tava pra sair, né? Já tava brigado com o clube, não tem uma história dessa. O PSG é uma bagunça, né? Mas... isso aí é toda semana, né? Toda semana é uma novela. Cada minuto é um flash no PSG, você nunca pode cravar nada. Então, mas quem tava era aquele... Era o Gautier, né? Tava aquele treinador francês, Gautier. Tá, agora tá o Luiz Henrique. Então vou repensar o que eu vou falar. Mas eu ainda aposto no Newcastle. E tem Mbappé e Dembélé agora, né? O Mbappé, o Dembélé e o Colomouani tá pedindo, pelo amor de Deus, pro Frankfurt liberar ele, né? E também contratou o Gonçalo Ramos, né? É um ataque reforçado. E o Asensio também. Exato. Saiu como free agent, né? Do Real Madrid. O problema do PSG, no meu ponto de vista, é o meio, né? É um meio que tem vários volantes, nenhum jogador muito criativo, muitos carregadores de piano para um ataque muito recheado, né? Parece um time desbalanceado, mais uma vez. Sempre foi. O PS, exato. Às vezes é na zaga, às vezes é no meio. O ataque não, né? Mas, quer dizer, às vezes é desbalanceado por tanto ego naquele ataque do time, né? Agora o dono do time tá jogando sozinho, sem Neymar e sem Messi, né? Mas... tudo que ele quis. Ele tava procurando isso, né? Mas eu não me surpreenderia se o PSG passasse apuro nesse grupo, não, né? Eu vou colocar o Milan passando em primeiro nesse grupo e o PSG em segundo. Mas passando assim, sufoco de novo. E aí passa em segundo, pega uma bucha logo nas oitavas e aí vira aquela toda novela de novo, né? Mbappé querendo sair e aquela coisa que a gente já conhece. Qual seria a sua ordem, então? Milan, PSG, Newcastle e Borussia. Muito bem. E Thiago? Vai mudar de ideia ou vai continuar? Não, vou manter o Newcastle em primeiro e só vou mudar o que eu vou dizer do Paris Saint-Germain, né? Porque meu comentário era pensando que o treinador era o mesmo. Eu não sei porque eu me esqueci que o Luiz Henrique assumiu. Mas o ambiente do PSG é uma confusão. Tem o Mbappé que quer mandar no time, o elenco é desbalanceado. Em geral, tudo que gira em torno do Paris Saint-Germain é uma bela de uma confusão. Então, eu não consigo ver esse time indo muito longe. Eu acho que passa de fase, porque tem jogadores bons, né, apesar de tudo, mas... E o Luiz Henrique é bom treinador também, só que ele não vai ter muito tempo para botar o estilo de jogo dele, né, para funcionar. Então... E o Newcastle, apesar de ter perdido essas partidas na Premier League, perdeu jogando bem. E nessa temporada, inclusive, eu não aposto neles no top 4 da Premier League, porque eu acho que eles vão querer focar na Champions League. O elenco é curto. Ser. Então, assim, eles focando na Champions League, eu acho que eles têm total condição de... Porque o Milan até pode ter feito boas contratações, mas o Milan também não é esse time todo. E eu acho que o Newcastle é muito competitivo. Então, vejo o Newcastle ganhando do Milan, ou acho que o Borussia Dortmund vai ficar na lanterna. O time realmente está bem mais fraco agora. E então, minha aposta é Newcastle primeiro, Paris Saint-Germain em segundo, Milan em terceiro e o Borussia Dortmund na lanterna.
Perfeito. O grupo G a gente vai passar rapidinho aqui, porque acho que não tem muito o que falar. Para mim vai ficar do jeito que tá aí aparecendo, né? Manchester City em primeiro, o Leipzig em segundo, e aí o Estrela Vermelha acho que fica em terceiro mesmo, com o Young Boys em último. Alguém discorda? E provavelmente o City passando o carro aí em várias rodadas. Deve fazer os 18 pontos, né? Eu imagino que sim. O Haaland já vai ser artilheiro da Champions só com os gols na fase de grupo. o Haaland vai bater o recorde de gols da história da Champions League só na fase de grupos. E é engraçado que ele foi eleito hoje, né? A gente mencionou um pouco mais cedo a lista bizarra, assim, o Vinícius Júnior. No fim das contas, os finalistas foram o De Bruyne, o Haaland e o Messi. E o Haaland foi quem ganhou o prêmio. E o curioso da premiação é que os highlights, né, os melhores momentos, os grandes momentos da temporada do Haaland e do De Bruyne com a camisa do City e do Messi com a camisa da Argentina. Nem pra isso o PSG pra sair na foto ou no vídeo tava servindo. Que fazem. E pra fechar, o grupo H tem Barcelona, peraí. Porto, Shakhtar. Diga. Não, eu quero discordar aí, que eu quero botar o Young Boys em terceiro e o Crvena Zvezda em quarto. Mudou a história do mundo agora. Não, mas tudo bem. E para fechar, o grupo H com Barcelona, Porto, Shakhtar e Antwerp, eu acho que também fica desse jeito aí, com o Barcelona em primeiro, Porto em segundo e o Shakhtar indo para a Liga Europa ali, né? Eu também acho que sim. Também. Apesar do... Vou ter que dar uma alfinetada, né? Apesar dos últimos anos o Barcelona ter visitado a outra competição europeia, né? Com as campanhas bem meieiras na fase de grupos, né? Inclusive sendo eliminado para a própria Inter, né? Na temporada passada, no grupo que também tinha o Bayern. Sim. Mas fez o dever de casa, foi campeão espanhol e aí se livrou de um potencial grupo problemático de novo, né? E acho que dessa vez teria que se esforçar muito para ter uma campanha que não seja de primeiro colocado no grupo. Teria que fazer igual o Sevilha, né? Se esforçar aí para classificar para a Europa League. É isso então, cobrimos aí todos os grupos. Portanto, o grupo F, claro, o grupo da morte. O grupo do Arsenal a gente falou bastante no início. É um grupo bem tranquilo. Vi muita gente falando nos comentários no Instagram, no Twitter, que é um grupo fácil, tranquilo, mas que o Arsenal tem que entrar com muita atenção, não pode vacilar e tem obrigação de terminar em primeiro. E eu acho que é isso mesmo. Acho que o Arsenal tem obrigação de terminar na primeira posição e aproveitar essa oportunidade, porque o Arsenal acho que nunca teve um grupo tão fácil assim na Champions League. Se a gente for voltar alguns anos aí, a gente já pegou até Bayern de Munique no mesmo grupo. Então, acho que o Arsenal tem que realmente passar o carro aí literalmente em todo mundo, como o Manchester City deve fazer no seu grupo. Eu não entendi porque eu falei literalmente, né? Ficou ruim, né? Enfim, eu não vou pedir para cortar porque é isso que deixa o podcast legal. Mas eu acho que o Arsenal tem que realmente fazer se puder, fazer os 18 pontos do mesmo jeito que o Manchester City acho que vai fazer no grupo G. Não estou aqui dizendo que o Arsenal vai fazer os 18, mas se tiver condições, vai buscar. E talvez até não busque, porque se garantir já a classificação, pode ser que o Arteta dê uma mesclada no time para os últimos jogos, né? Então, primeiro garantir aqueles 10, 12 pontos que já te garantem na próxima fase, né? Ganhar os 4 primeiros jogos. E aí depois é bom até porque você consegue descansar e não fica até o final ali do ano naquela de ter que correr para classificar, até porque o final da temporada, final do ano, dezembro ali, tem muito jogo na Premier League, então quanto mais cedo o Arsenal garantir a vaga, melhor, né? Deixa eu fazer uma observação aqui que... Faligo, que eu vou dar uma mudada aqui. Não, era só pra falar que, assim, como um torcedor de um time de fora da Premier League, né, acho que pra vocês, principalmente, eu vou me incluir também, porque vocês sabem que sempre que não tem jogo do Arsenal, eu tô ali torcendo a favor do time dos meus amigos, né, mas... torcedor enrustido. Eu gosto muito do Arsenal, não só do Arsenal na Inglaterra. Não tem como no segundo, mas eu gosto bastante do Arsenal. O meu ponto é que quando sair a ordem dos jogos, né, é sempre importante dar uma olhada nos jogos que estão em volta ali dos jogos da Champions, né?
porque os jogos de Champions são sempre meio de semana e às vezes os times da Inglaterra parece que sempre estão jogando jogos difíceis, né? É um City ali, é um Chelsea aqui, é um Liverpool lá, Exato. um United, um próprio Tottenham. É um Brighton aqui. E agora os times de muito entre aspas, né, de menos tradição também fazendo cada vez jogos mais duros. Então é sempre bom ver os jogos que estão ali próximos aos jogos da Champions, que às vezes você pensa, vou pegar um Sevilha aqui despretensioso. Aí no final de semana anterior pega o United e no seguinte pega o Chelsea. Você já se prepara de uma outra forma, né? Então, quando sair a ordem dos jogos, talvez fique até um pouco mais claro se o caminho vai ser realmente tão fácil ou se pode ser dificultado pelos jogos que estão ali em volta. É uma boa observação. Bem verdade. Eu ia comentar que Paulo falou do grupo fácil, né, que para não vacilar, eu fui voltando aqui as participações do Arsenal na Champions League, eu catei aqui 2012 e 13, o grupo do Arsenal era Schalke, Olympiacos e Montpellier. O Arsenal foi em segundo lugar no grupo. Pois é, aí já me deixa mais preocupado. Apesar de que essa é a questão que eu tinha falado no início e volto a falar. A última vez que o Arsenal disputou a Champions League foi um time teoricamente fraco, com alguns jogadores ali que hoje não teriam espaço, né? Seriam tipo Rob Holdings da vida. E eu acho que hoje o Arsenal está realmente num momento em que tem um time muito competitivo e é algo que a gente já não tinha há muito tempo, né? O Arsenal vinha naquela época lá do Wenger, o Arsenal tá não sei quantas temporadas seguidas disputando a Champions League, mas sempre que chegava não tinha time para passar ali das oitavas. A última grande campanha do Arsenal foi aquela em 2007, 2008, né? Que a gente chegou até a semifinal, se não me engano, contra o Liverpool. Foi. Que a gente eliminou o Milan no San Siro, era aquele time que tinha Fábregas, tinha Gleb, tinha Adebayor, né? E depois dali o Arsenal nunca montou times que fossem competentes para chegar nem numas quartas de final. Então, dessa vez eu acho que é diferente, então por isso que o torcedor do Arsenal tem que acreditar sim que dá pra gente chegar. E outra, tem a questão do sorteio que a gente já falou, como a Inter de Milão chegou na temporada passada, o próprio Milan. Então essas coisas fazem uma certa diferença, mas eu até vi como que estão as casas de aposta em relação aí aos favoritos da temporada, e o Arsenal estava ali em quarto ou em quinto. Então hoje realmente não é só uma questão de elenco, mas também o trabalho do Arteta, né, que não está passando muita confiança nesse início de temporada, mas a gente sabe do potencial dele. Então a questão é que hoje o Arsenal, a gente olha pro time e a gente consegue ver o time brigando lá na frente. Com certeza. Dá pra chegar à final, não é nenhuma maluquice achar isso. Eu acho que... Pegando aqui a informação do que você Só não falou... pode pegar o Real Madrid nas oitavas, né? olha lá, porque eu tô engasgado desde 2006, inclusive, sem dropar hate em mim, pelo amor de Deus, mas você falou aí, Paulinho, que a última boa campanha do Arsenal foi eliminado pelo Liverpool. Não foi naquela Champions que o Cristiano Ronaldo fez deu um chute quase no meio de campo para fazer um gol na Almunia. Isso foi na temporada seguinte, não foi? Na 8-9? Foi 2008-9. Foi, só que ali eu acho que foi quartas de final, não foi semi. Não, foi contra o United na semifinal, 2008-9. Foi semifinal também? Semifinal, foi, okay. Porque o United foi pra final e perdeu pro Barcelona. Foi 1-0 pro United em Old Trafford, gol de O'Shea. Aí depois 3-1 no Emirates, gols de Park. E 2 de Cristiano Ronaldo pra eles, isso. E Van Persie pro Arsenal. Aquele jogo, além do gol de fora da área, não, aquele gol foi tipo uma bola de 3 do Curry atrás de trás do meio da quadra, né? Foi um gol absurdo do Cristiano Ronaldo de falta, mas o segundo gol dele também é um contra-ataque absurdo que ele faz com o Wayne Rooney, e eu acho que o próprio Park também participa da jogada, e ele chega inteiro, né, pra fazer o gol lá na frente. Então, realmente, eu achava que esse jogo tinha sido quartas de final. Mas, enfim, de qualquer forma, faz muito tempo que o Arsenal não chega na Champions com um certo... não favoritismo, porque o Arsenal está longe de ser o favorito ao título. A gente tem outros times aí com mais experiência e também até mais time do que o Arsenal, mas pelo menos a gente pode sonhar e pode acreditar que é possível. Primeiro se preocupar em passar em primeiro
E aí depois segue a vida de acordo com o sorteio. Uma dúvida que eu fiquei aqui, porque eu não sei vocês, se algum de vocês acompanhou a cobertura da mídia brasileira, mas um termômetro para isso de favoritismo, se o Arsenal tem algum tipo de favoritismo, se na cobertura midiática brasileira, qual foi a relevância que deram pro Arsenal? Porque eu chuto que devem ter dado uma ignorada boa no Arsenal. Você vê... Não é estranho você ver jornalistas que não conhecem os jogadores do Arsenal. Eu acho que isso tem mudado um pouco nos últimos tempos, muito porque a Premier League está ficando muito popular, né? Cada vez mais popular, cada vez com mais jogadores brasileiros, então acho que hoje você tem uma atenção maior. Eu particularmente acompanho muito os comentaristas da TNT Sports, né? O Fred Caldeira, o próprio Bruno Formiga, o VSR, o Marcelo Beckler, e assim, eu vejo muita gente falando bem do trabalho do Arteta. Ainda não é um time que é visto na primeira prateleira do futebol pela mídia brasileira, mas eu acho que isso tem mudado aos poucos, principalmente pela temporada que o Arsenal fez na temporada passada, né? A campanha que o Arsenal fez nessa última temporada meio que credencia o Arsenal como um time forte nessa Champions League. Com certeza. Bom, falamos então aí de tudo, acho que não ficou faltando nada pra gente cobrir. Eu queria até fazer um pré-jogo aqui de Arsenal e Manchester United que a gente vai ter nesse final de semana, mas vai ficar muito comprido, então eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou gravar um vídeo nessa sexta-feira falando aí sobre o jogo entre Arsenal e Manchester United que acontece no domingo, e aí depois a gente faz o pós-jogo na segunda-feira, falando desse clássico que vem pela frente. A gente vai passar para vocês também notícias. Eu posso trazer algumas notícias também nesse vídeo que a gente vai postar no YouTube. Então é só pro podcast não ficar muito longo, a gente não vai fazer aqui o pré-jogo. A gente até falou, né, Thiago, antes de começar que talvez não tivesse muito assunto e já passamos de 1 hora. Que a conversa é boa aqui também, né? Acima de tudo, a gente é amigo, então se deixar a gente fica conversando aqui até... aí o papo flui. Virar o dia. Sensacional. Mas é isso, vocês acham que falta a gente falar alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Não, acho que cobriu bastante aí os caminhos que os times vão passar agora nessa fase de grupos, né? Lembrando que aqui é um podcast sobre o Arsenal, mas a gente quis fazer esse episódio especial para falar da Champions no geral, aproveitando esse sorteio. No decorrer da temporada a gente vai fazer outros podcasts, talvez no meio da semana, ou não sei, não vou prometer nada aqui, mas a gente vai falar bastante sobre o Arsenal especificamente na Champions League. Esse episódio foi mais para cobrir realmente tudo. Claro que a gente falou mais detalhadamente do Arsenal, do grupo do Arsenal, né? A gente trouxe aqui uma pequena análise de cada time que a gente vai enfrentar também, mas também a gente passou pelos outros grupos, temos as nossas previsões, até porque no final da fase de grupos a gente vai fazer um outro podcast para fazer um review aí de tudo que aconteceu e a gente vai relembrar os nossos palpites, beleza? Então eu vou anotar aqui o palpite de todo mundo para a gente depois comparar lá na frente. E é isso, né? Lembrando que nessa sexta-feira que você está escutando aí o podcast, a gente já lançou a revista, a segunda edição da revista Fala Gunner, que tá sensacional. Essa edição tá inclusive melhor do que a primeira, eu prometo para você que ainda não acompanhou. Se você já viu, já leu a revista, não deixe de dar o seu feedback aí, de mandar lá no nosso Instagram, no nosso Twitter, o que você achou da nossa revista. Dar sugestões também para as próximas edições, mas é um trabalho realmente que a gente tem feito com bastante cuidado, né? Entregando um material realmente muito legal e que a gente não tem aqui no Brasil para os torcedores do Arsenal. E então pedir também para vocês, claro, se inscreverem no nosso canal do YouTube, porque vai sair vídeo lá falando sobre o jogo contra o Manchester United. Também segue a gente nas plataformas de podcast aí, a gente está em tudo quanto é plataforma. Basta você entrar no nosso Linktree, que o link está na bio do nosso Instagram, na bio do nosso Twitter, ou X, como vocês queiram. Então vocês vão acompanhar vão encontrar todos os links lá. O link da revista também está lá no nosso Linktree. E é isso, acho que eu não esqueci de nada.
Só agradecer mesmo a todo mundo que tem apoiado aqui o Fala Gunner, tem apoiado o projeto, tem participado, a participação de vocês sempre é fundamental. Agradecer mais uma vez ao Thiago, agradecer também ao Igor que participou aí pela primeira vez do nosso podcast. Você pode saber que você está de portas abertas para poder voltar aqui para falar mais de Champions League, claro, quando a gente fizer programas falando sobre a Champions, e por que não falar sobre o Arsenal também, porque eu sei que no fundo você também é um Gunner, né? Mas valeu, Igor. O prazer foi meu. É sempre uma oportunidade única conversar aqui com vocês, e é isso, até a próxima. Precisando de mim, só me chamar. Show de bola, valeu, Thiago. Valeu, e lembrar o pessoal que amanhã, amanhã não, hoje, quando você estiver ouvindo, é o Deadline Day, então também fique ligado nas redes, porque se o Arsenal fizer alguma surpresa, né? Exato. Você vai ficar sabendo, a gente vai informar. Provavelmente não vai ter nenhuma surpresa, mas fique de olho, né? Just in case. Nunca se sabe, exatamente. Muito bem lembrado, fecha, portanto, aí a janela de transferências também, então vai ser uma sexta-feira muito agitada, aliás, tem sido, né? Se você já está escutando... tem sido uma sexta-feira muito agitada, vai ser um final de semana muito agitado e a gente volta para o próximo episódio aí do Fala Gunner na próxima segunda-feira para falar, quem sabe aí, eu espero que de uma goleada do Arsenal para cima do Manchester United no Emirates Stadium. Valeu, grande abraço a todos e até a próxima!